Olá, vencedores, boa tarde. Eu sou o Renato Silvério, sou aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Trabalho com tecnologia e especialmente falando secagem de sementes de soja aqui no Mato Grosso, e quero falar com vocês, compartilhar um pouco da experiência que a gente adquiriu aí dentro desse processo de produção de semente que é complexo e fascinante ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando dentro desse setor já faz 6 anos. Trabalhei muitos anos no setor de açúcar e álcool, e nesses últimos 6 anos eu pude aprender um pouco sobre essa tecnologia de produção de sementes. Eu gosto muito de dizer para as pessoas, é uma frase que desde 2005 ela me acompanha. Essa frase é: você pode mais. E eu pude observar agora dentro desse setor o quanto essa frase ela é impactante na minha vida. Por quê? Porque eu descobri que a gente pode mais mesmo. A gente pegou uma estrutura, uma instalação, junto com pessoas de valor, pessoas de caráter aqui na empresa onde eu trabalho, e a gente conseguiu mudar a realidade, mudar o cenário com o qual esse processo de secagem de semente vinha sendo feito. Basicamente, a gente pegou os mesmos equipamentos que já estavam aqui, aplicamos ciência, tecnologia, e mostramos para as pessoas que elas podiam mais, fazendo uso correto do recurso que já estava disponibilizado para elas aqui na empresa. Dentro desse cenário, eu gosto muito de dizer também que nós somos um conjunto de relacionamentos. Então, na minha vida já passaram várias pessoas que impactaram a minha vida, desde os professores até mesmo as pessoas que trabalharam comigo em todas as empresas que eu trabalhei, e cada uma delas puderam colaborar para que eu pudesse chegar aqui hoje, inclusive nesse vídeo, para poder explicar um pouquinho para vocês um pouco daquilo que nós estamos fazendo, Lembrando sempre que o nosso objetivo ele consiste em alimentar as pessoas. As Nações Unidas falam que em 2050 nós seremos 9,7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e a gente precisa produzir alimento para essas pessoas. E para produzir alimento para todas essas pessoas, a gente precisa fazer bom uso dos recursos que nós temos nas nossas mãos. O tempo é um deles, as pessoas é um recurso precioso, nobre, e as estruturas, que a gente pode entender como todas as tecnologias que aí estão disponíveis. Falando de tempo, para a gente poder administrar melhor o nosso tempo, a gente precisa primeiramente conhecer a nossa capacidade, porque a capacidade que a gente tem de trabalho vai determinar o tempo que nós vamos levar para poder produzir aquilo. Além da gente entender essa capacidade, é importante também a gente conhecer a capabilidade do nosso sistema, ou seja, o quanto o nosso sistema de produção consegue entregar resultados dentro deste tempo que nós temos, que ele é finito, inclusive. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer um bom mapeamento de processos, porque através do mapeamento de processos você vai conhecer todo o teu lead time, todo o tempo que você leva para executar aquele processo, e quais são os seus gargalos, e entrar com tecnologia para poder suprir isso daí. Lembrando sempre que eu estou aqui hoje na condição de um agente no meio de vários outros agentes que existem dentro desse processo. Quando eu apareço aqui, eu estou simplesmente levantando um troféu da vitória, mas essa vitória foi conquistada por todos os funcionários da empresa, por todas as pessoas que me ajudaram desde o dia que eu me propus a fazer isso daí junto com eles. Então é muito importante que o mérito não é meu, mas é de todos que participam do processo ao qual nós estamos aqui debatendo, que é a secagem de sementes. É lógico que dentro disso eu preciso encontrar pessoas de confiança, pessoas que acreditam naquilo que nós estamos falando. Preciso encontrar pessoas de conhecimento, pessoas que estudaram, dedicaram as suas vidas com pesquisa, e essas pessoas são determinantes, porque elas acabam mostrando o caminho que a gente precisa seguir, e a gente acredita naquilo, a gente fomenta isso, vai lá e faz acontecer. E o fazer acontecer passa pelo compartilhamento, A gente tem que estar com a mente aberta. Essa questão da inovação aberta, Open Innovation, é um conceito muito bonito, mas poucos estão conseguindo colocar em prática, porque as pessoas têm aquele sentimento de falar que isso é meu e não compartilham. E isso é algo que não gera valor, Conhecimento no caixão não gera solução. Isso é algo que a gente precisa aprender. Até porque
dentro desse processo a gente precisa acreditar e a gente precisa encontrar ao mesmo tempo pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Foi o que eu encontrei aqui na Sementes Tropical. Pessoas, empresários, diretores que decidiram pagar o preço, patrocinar a ideia que a gente colocou na mesa. E a gente acabou usufruindo, todos acabaram usufruindo desse ganha-ganha que trouxe resultados incríveis para a empresa. E todos puderam participar dessa mesa. Falando de estrutura, como eu disse, as estruturas que estão aqui disponibilizadas, elas já entregavam aquilo que precisava para que o resultado acontecesse. Lembrando que o resultado nada mais é que a entrega de um trabalho que foi executado ao longo do tempo. Por definição, por conceito, é isso, porque o resultado da secagem é você entregar um produto dentro de uma faixa ideal, no nosso caso aqui é 12,8% de umidade, num tempo que seja o menor possível, sem agredir a qualidade da semente, porque a semente foi feita no campo, dela é trazida para a indústria e a gente tem que preservar essa qualidade. Então, a gente precisa entender as grandezas da engenharia que estão colocadas dentro desse processo. Uma dessas grandezas é o fluxo de ar. E o fluxo de ar ele vai estar conectado diretamente ao volume de semente que eu vou passar no meu sistema. Então, esse fluxo de ar não pode ser nem a mais e nem a menos. Por quê? Para que eu não produza uma super secagem. Super secagem vai causar dano mecânico na semente e eu vou perder o meu produto, vou perder qualidade. Então eu preciso equilibrar a demanda e a oferta desse fluxo de ar para que o sistema entregue aquilo que precisa ser entregado. Por quê? Porque não faz sentido eu colocar mais do que eu preciso, porque eu vou gastar mais energia, mais dinheiro e não vou produzir o trabalho que eu quero. Além do fluxo de ar, eu preciso conhecer também as pressões. As pressões do sistema estão ligadas à perda de carga que eu tenho no sistema, seja através de curvas, seja através da própria perda de carga inerente ao volume de semente que está dentro de um silo ou dentro de qualquer sistema pressurizado. Eu preciso calcular isso daí. Esse sistema de carga, essa perda de carga é fundamental ser conhecida. Por quê? Porque através disso eu vou entender qual que é o ventilador, qual que é o propulsor ideal para aquele trabalho, para que a pressão do meu sistema expulse de dentro do silo toda a umidade, todo o ar saturado que ali está. Além disso, eu preciso conhecer um item fundamental, que é a energia. No nosso caso aqui, estamos falando de quilocalorias, produzida pela queima de alguma fonte de combustível. E essa energia, como todo mundo sabe, ela tem um custo financeiro alto. Então, é fundamental que eu saiba a quantidade de energia que eu preciso colocar. Eu preciso colocar a quantidade que vai produzir uma secagem dentro do tempo que eu preciso, e dentro da qualidade que eu preciso. As pessoas dão muita ênfase na temperatura, e não é a temperatura em si que é o produto, não é a temperatura que vai produzir isso daí. Na verdade, eu tenho que olhar uma condição atmosférica, eu tenho que entender a umidade relativa do ar, no dia que eu estou fazendo a secagem, eu tenho que entender a umidade que está dentro da semente para eu conhecer o diferencial de potencial que existe aí e fazer todo esse conjunto operar em sintonia, para que o trabalho aconteça. Então a gente vê muitas pessoas dando ênfase em temperatura, e não é só aí que as coisas acontecem, é um conjunto de fatores que precisam ser observados. E daí, quando a gente coloca tudo isso para trabalhar, a gente pega silos convencionais que nós tínhamos aqui na empresa, que basicamente eram usados apenas como pulmão do sistema, e passam a exercer uma nova função, como pré-secagem. E isso foi incrível. Por quê? Porque além da gente ter aumentado a capacidade de produção, a gente diminuiu drasticamente o tempo de secagem. Então a gente está falando aí que saiu de 10, 15 horas de secagem para 3 horas no máximo, em baixa temperatura, onde a temperatura da massa da semente, que hoje é o nosso set point, que hoje é o nosso alvo, não passa de 30 graus. Então eu estou o tempo todo avaliando pressão, energia, fluxo de ar, condição da semente, condição de trabalho, para que a temperatura da semente não chegue sequer a 30 graus. Esse é o nosso set point. Então, por quê?
Porque segundo pesquisadores, inclusive como o Dr. França da Embrapa, a doutora Maria Fátima Zorato, eles já nos explicaram o que significa a gente secar a semente em baixa temperatura, não deixando ela passar de 30 graus, ou seja, a qualidade que veio do campo vai ser preservada, né? E a gente viu isso através de tudo aquilo que a gente produziu na última safra: alto vigor, alto poder de germinação, então, ou seja, um serviço, uma semente da mais alta qualidade, né? A gente colocou inclusive o secador Mega para trabalhar de uma maneira única e exclusiva, talvez não tenha nenhum outro fazendo o que ele está fazendo aqui, porque a gente reestruturou toda a parte de automação dele, criando novos algoritmos, novas estruturas tecnológicas. Entramos com conhecimentos econométricos para poder entender como que as coisas acontecem ao longo do tempo, fazendo uso de muita ciência, de muita tecnologia e aprimorando esses algoritmos conforme eles vão sendo utilizados nos sistemas de automação. Nosso Mega, por exemplo, foi usado esse ano para secar milho e a temperatura de trabalho foi no máximo 55 graus e secou muito milho usando só isso de temperatura. Quando a gente está passando semente, não passa de 32 graus na temperatura do ar. A semente ela não chega sequer lá no Mega a 28, 27 graus na massa, secando 25, 30 toneladas de semente por hora, ou seja, sensacional, um negócio assim da mais alta qualidade. Falando da secagem estática, a gente mudou a história do secador estático, né? Porque tinha histórico aqui de 15 horas de tempo de secagem, hoje ele não passa de 3. Na verdade, a gente chegou a fazer 4 bateladas em 24 horas com esses secadores estáticos. A gente está falando que a gente carregou, secou e descarregou ele 4 vezes em 24 horas, produzindo 800 toneladas em 24 horas de semente seca, em 20 secadores. Então, ou seja, é um negócio extremamente inovador. E qual que foi a grande sacada da gente? A gente olhou para as pessoas, mostrou um desafio, apresentou a tecnologia, apresentou a ideia, essas pessoas abraçaram tudo isso e juntos a gente foi lá colocar um sistema para operar, gastando, né, ou consumindo 40% do consumo histórico de gás que se consumia, né, produzindo uma semente que saiu com uma média de 91% de vigor e 96% de germinação, isso em todos os lotes que foram produzidos, ou seja, um trabalho de várias pessoas, né, um trabalho de várias pessoas que entenderam que através da gratidão produziu um otimismo que foi sustentável ao longo do tempo. Isso é muito legal, por quê? Porque as pessoas tiveram a oportunidade de servir umas às outras. E esse é o sentido da nossa vida, servir umas às outras. Então, eu quero deixar esse recado para vocês hoje aqui, para que todos nós possamos fomentar de uma forma estrutural. Se inscreva no canal aí do YouTube, né? Se inscreva aí no Você Pode Mais. A gente vai estar publicando vídeos semanalmente para que o conhecimento possa ser compartilhado. Então, grave esse recado. Você pode mais.